Está começando mais um episódio do nosso Ela Pode, aqui no Grupo Tati Record. E hoje a gente vai receber a Alexandra Molon, ela que é diretora da Maple Bear de Valinhos, também de Vinhedo, é proprietária das escolas há mais de 15 anos e vai conversar com a gente um pouquinho sobre a importância desse ensino bilíngue, sobre a importância dessa imersão no inglês das crianças desde pequenininha, mas que também tem uma história de sucesso, uma história inspiradora, que é aquilo que eu falo para você, né, minha amiga? Tenho certeza que vai te inspirar. Na outra semana, a gente trouxe uma história inspiradora aqui no Ela Pode e hoje mais uma com a Alexandra Molon. Alexandra, obrigada pela presença. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. É um privilégio. Obrigada pelo convite. Alexandra, a gente tem muitos assuntos para falar aqui, né? Então, a gente vai bater um papo longo. Porque, gente, a história da Alexandra é muito interessante. Eu tenho várias dúvidas, assim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer e compartilhar comigo. Só que me chamou muita atenção, assim, de uma maneira despretensiosa. Eu estava ouvindo a Alexandra numa apresentação. E aí, ela diz que começou a carreira dela, vamos dizer assim, como comissária de bordo. Na minha época, eu chamava de aeromoça, né? Mas eu estava falando aeromoça, eu acho que é comissária de bordo. Alexandra, conta pra gente um pouquinho dessa sua história. Você não falava inglês, aí com 15 anos, vamos começar do comecinho. Com 15 anos você foi estudar fora, começar do zero. E aí, aonde que entrou essa questão da comissária de bordo, que durou bastante, né? 12 anos? Sim, 12 anos. Na realidade, tudo tem a ver com o inglês. Sim, tudo tem a ver com o inglês. Isso que é o mais legal. Tá tudo envolvido com o inglês. Na realidade, eu não escolhi, mas eu não falava inglês. Eu já tenho... Estou aí perto dos 50 e alguns, né? Na minha época não era comum falar inglês. E eu decidi fazer um intercâmbio. E fui para os Estados Unidos fazer os últimos anos do ensino médio, né? Que é o high school lá. Mas cheguei lá com 15 para 16, sem falar absolutamente nada, num estado onde ninguém nem sabia onde era o Brasil. Né? Eu andava pelos corredores, as pessoas falavam buenos dias, porque achavam que a gente falava... Tá na América Latina, fala espanhol. Ninguém nem sabia o que era português. E eu me formei lá, voltei para o Brasil com 18, com inglês fluente, naquela época, tentando entender o que eu vou fazer com isso. Sim. Né? O que eu faço com esse inglês. E aí as opções na época eram secretária executiva bilíngue, professora, mas eu não tinha nem idade nem experiência. Eu era muito jovem para trabalhar e eu não tinha tempo suficiente para dizer que eu tinha experiência em alguma coisa. E um dia, muito despretensiosamente, lendo uma revista, eu vi que existiam alguns pré-requisitos para você ser comissária de bordo, que na minha época era aeromoça, assim. Né? No meio do caminho... A gente falava aeromoça, né? No meio do caminho virou comissária de bordo. E aí eu fui ticando os requisitos. Tem que ter no mínimo 1,72 m, tem que falar inglês fluente, não pode usar óculos. Tinha algumas questões e tinha um curso preparatório, que eu achei muito interessante. Sobrevivência na selva, marinharia, combate ao fogo, conhecimentos de aeronave, meteorologia, né? Meu filho ri de mim até hoje, porque eu falo das nuvens, dou nome, falo se vai chover, se vai chover. Ele acha isso engraçado até hoje. Mas eu achei interessante e eu não me vi. Porque quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, desde pequena eu queria ser aeromoça. Né? Tem Pois é, mas menina, foi isso que me chamou a atenção, porque muitas mulheres, né, que querem muito, quiseram muito, era o sonho, né? Ai, quero ser aeromoça. Tem uniforme. Tem uniforme. E no seu caso, não, né? No seu caso, essa profissão meio que te escolheu. Você estava ali pensando... Ô, Alexandre, eu vou te falar uma coisa. A minha mãe, que já está nos seus 60 e poucos, também fez esse caminho do intercâmbio, não falava inglês, foi lá. E você está dizendo que eles falavam do espanhol. Na minha mãe, que foi um pouco... faz mais tempo, menina, ela conta que eles achavam que ela dormia em árvore. Sim, eles me perguntavam exato, ela falava assim, meu Deus, eles não tinham a menor noção, eles achavam que ela dormia em árvore, que ela morava na floresta. Olha que loucura, né? Assim, quando eu cheguei lá, eu cheguei no final, entre 88 e 89. A internet já lá existia, era uma coisa como pra gente ainda estava engatinhando. Mas o acesso, e assim, tipicamente o americano, ele tem uma limitação geográfica. Né? Sim. Ele não conhece muita coisa, porque você estuda história, geografia dos Estados Unidos. Sim. A gente tem um conhecimento geral. Eles são muito específicos. Muito focados ali, né? E aí, ninguém nem sabia o que era português. E as perguntas para mim eram exatamente isso. Tem televisão lá? Vocês andam de elefante na rua?
tem girafa. Nossa. Porque o que eles tinham de informação? Amazônia, né? Aquela caracterização da baiana, do traje típico, o carnaval do Rio de Janeiro, chegava de alguma forma, mas assim, muito, muito limitado. Vamos voltar então, aí você fez esse curso, tinha lá um monte de condições, né, que você tinha que atingir, desde a altura, e eu acho que tem até hoje, hein, Alexandra? Não mais, Não mais? Não mais, porque hoje não tão o que rígido, determina né? é o número de línguas. Quanto mais idiomas você falar, mais oportunidades você tem, porque hoje os voos são mais comuns. Você tem uma malha aérea muito maior do que na minha época. Né? Então, o inglês era determinante. Era determinante. Você fez o curso e aí logo você ingressou. Eu fiz o curso, mas eu não queria voar. Eu fiz o curso porque eu queria fazer o curso. Eu achava interessante. No meio do caminho, a VASP, que era, né, existiam 3 empresas grandes, Transbrasil, Varig e VASP. A VASP privatizou. Quem fazia voo internacional era só a Varig. E aí ela privatizou e foi para a área internacional. E precisava contratar gente que falasse inglês. E aí eles foram buscar essa fonte aí de gente nova para aviação nas escolas de aviação, que até então era uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Hoje em dia você vê escola de aviação como escola de idioma, tem uma em cada esquina, né? Naquela época não, eram 2 que formavam. E aí eu passei no teste de inglês e nem terminei o curso na escola. Eu fui fazer o curso na VASP. E comecei a voar com 19 anos. Com 19 anos. 19 anos. E como é que foi, Alexandra? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Como é que foi o seu primeiro voo? É meio engraçado. Eu tenho muita curiosidade, acho que muita gente, a aviação, eu acho que a base da aviação me deu disciplina, porque assim, você trabalha com segurança. Sim. Né? O comissário, ele é um técnico de segurança de voo. Então, as pessoas falam, mas serve bandeja, é a comidinha do avião. Tem um estigma ali, né, que diminui um pouco a realidade da profissão. Mas você precisa conhecer do avião, você faz uma formação no equipamento, você checa equipamento de segurança, você é responsável pelas evacuações em emergência, não são os pilotos, são os comissários. Primeiros socorros, que você já falou, inclusive, tudo, né? E a gente tem inúmeras emergências dentro do avião. Você faz um voo de 14 horas, sempre acontece alguma coisa. Qual foi a situação mais difícil que você viveu? Uma específica grave, eu fiz baseamento, eu morei nos Estados Unidos para fazer os voos para a Ásia. Então, eu fazia Coreia e Japão. Né? Foi muito tempo nessa rota. E aí a gente perdeu o hidráulico do avião e fizemos um pouso de emergência na Coreia. Esse foi um dos mais difíceis, assim. Mas despressurizou, né? Cai máscara. Isso acontece com um pouco mais de Mas aí, frequência. quando teve que fazer esse pouso, como que é dentro do avião para os comissários? Porque para as pessoas é um desespero, né? Assim, quem tá ali... Na realidade, a gente só comunicou porque a gente não sabia. O hidráulico, ele controla muitas coisas, né? Então, a gente não sabia se esse trem de pouso baixaria ou não, né? Então, o comandante fez todo o briefing, determinou o que a gente ia fazer. Finalmente, a gente avisou os passageiros de que seria um pouso de emergência, mas era uma pista longa, já estava preparada. E a ideia era se tocar no solo e não travar, e aí a gente tem um acidente, né? Mas, graças a Deus, a gente estava todo preparado, mas travou e o pouso na realidade, foi normal. A expectativa era de um pouso de emergência, mas foi, só que sem nenhuma consequência. Mas isso em 12 anos de carreira, com mais de 80, 90 horas por mês. Então, é muito seguro. É muito seguro, né? Quando a gente começa a olhar as estatísticas, é muito seguro. E já teve caso, assim, de parto, caso de gente que passou mal? Muito. A gente vê, né, às vezes a pessoa tem um infarto ou algum outro Graças a Deus sempre tem médico a bordo, né? Porque então... algum médico que se habilite, tem sempre algum a bordo que comparece. Mas a gente tem algumas coisas que nós podemos fazer e tem algumas coisas que não. Hoje eu acho que está mais atualizado. Tem empresa aérea que tem até o desfibrilador. Mas quem pode usar são os médicos, os comissários não. Mas a gente já teve. Por isso que não pode voar depois dos 7 meses. É perigoso, né? Porque quando você pressuriza o avião ele dilata. E os teus órgãos internos também. Então, você pode ter aí uma dilatação e o bebê nascer. O teu útero dilata. Sim. Né? Se você tem um pós-cirúrgico e você vai pegar um voo que vai muitas horas e vai pressurizar, você pode ter uma ruptura e ter uma hemorragia. Então, tem alguns detalhes que as pessoas não se atentam, às vezes burlam a segurança
E aí acontece mesmo. Sim. Você tem que lidar com isso dentro do avião. Ô, Alexandra, foram 12 anos, então, voando. Morando fora, inclusive, né? Você falou. Morei em Los Angeles, ficamos um pouquinho na Coreia, um pouquinho no Japão. Como é que foi esse período? Muito engraçado. É interessante. Assim. E a família? A família ficou aqui. Eu era jovem, né? Solteira. Mas era família pai e mãe, né? Eu acho que foi a melhor época, assim. A gente estava conversando um pouquinho aqui fora né, do estúdio. Eu trabalhei Natal, Ano Novo, aniversário. Então, você acaba acostumando com isso, né? E a família também. Quando você tá, eles te convidam. Você passa a não estar, eles param de convidar. Porque, nem chama, porque ela não vai estar mesmo. Nossa, é isso que a gente estava conversando justamente sobre vida de jornalista. Porque eu estava contando para a Alexandra que aqui é assim. A gente, por exemplo, eu vou trabalhar o Natal para folgar o Ano Novo. Tem escala. Mas é muito isso. A família acostuma. Acho que se você tá, chama. Se você não tá, já segue o baile. Assim vai, né? Exatamente. E a gente se adapta também. A gente se adapta. Não tem jeito. Mas depois dessa vivência, assim... E o que me chamava muito a atenção é que, na época, os voos eram mais longos. Então, não tinha voo diário para a Europa. Então, você fazia um voo para Bruxelas... Você ficava 4, 5 dias parada num hotel, esperando o avião voltar. Então, esses 4, 5 dias, o que você faz? Vai passear. Então, você vai conhecer a cidade, você vai explorar. Aí, Europa tudo é perto. Você pega um trem, tá na Inglaterra. Você pega um trem... Você conheceu o mundo, vamos dizer assim, nesse... Eu viajei bastante. Você tem, nas férias, passagem de graça, com direito a 5 trechos. Então... te dá muitos benefícios e eu acho muitas que possibilidades, né, Alexandra? Eu falo muito isso para todo mundo. Se você puder investir, invista em viagem. Com certeza. Eu concordo. Isso enriquece. E eu tinha um olhar muito crítico, assim, né? Eu tinha essa sensação de por que no Brasil isso não funciona? Por que no Brasil as coisas não são desse jeito? Isso ficou comigo muito tempo. Eu fui instrutora, eu dava aula de inglês, né? Paralelamente, assim. Então, a educação meio que estava ali, escondidinha, tinha uma sementinha ali. E eu tinha muito isso. O dia que eu casar, o dia que eu resolver ter filho, eu vou parar de voar. A VASP contribuiu, faliu antes, né? Adiantou meu processo. Você foram 12 anos, você parou o quê? Com 32, é isso, mais ou menos? Com 30. 31 para 32. 31 para 32. E aí, como é que foi a partir daí, Alexandra? Como é que você caiu, vamos dizer assim, né, entre aspas, nesse mundo da educação? Na realidade, eu voltei, e quando você faz esses voos, eu tenho um ouvido e eu gosto muito de idiomas. Então, quando eu voava para outros países, eu me arriscava no espanhol, no francês, principalmente fazer compra, né? Você aprende super, quanto custa, muito caro, me dá um desconto, em todos os idiomas. E eu gostava muito disso. Eu falei, eu acho que eu vou enveredar por esse ramo. Comecei dando algumas aulas e fui fazer uma pós-graduação na Federal em Belo Horizonte. Eu queria fazer tradução fílmica, porque também era uma outra crítica, ouvir um filme, ler a legenda e falar, mas não está escrito o que ele falou. Por que não está escrito? Tá. Por que é diferente? E eu tinha essa curiosidade. E aí fui fazer a pós-graduação, tinha que sobreviver de alguma forma, fui dar aula de inglês, me apaixonei pela sala de aula, achei super legal. A dona da rede me convidou para montar uma escola de idiomas. Olha só. Me ofereceu, me facilitou. Eu acabei, 1 ano e meio depois, montando uma escola em Belo Horizonte, que é uma escola bem tradicional lá. Mas aí não era uma escola, uma escola de idiomas. Tinha de árabe a mandarim. Eram 9 idiomas. E eu dei aula há muito tempo. Nesse momento, eu fui convidada para dar aula na Escola Americana de Belo Horizonte. Para dar aula para os americanos de português como segunda língua. Entendi. Eles chamam de PSL, Portuguese as a Second Language. E eu fui dar aula e a diretora gostou e me convidou para dar aula na escola. Conhecendo os bastidores, eu fiquei um pouco incomodada, assim. Eu já tinha feito colegial fora, eu sou péssima de matemática. Lá fora eu dava monitoria, eu falei, eu não mudei, alguma coisa no sistema tá errado, né? Se eu tô achando fácil, é porque realmente deve ser fácil. Então eu tinha essa sensação de que o currículo americano ele era um pouco mais raso. Não era uma coisa tão como é o nosso aqui, vamos dizer assim? Exatamente. A gente aqui estuda um pouco de tudo, né? Lá você tem as eletivas, você escolhe. Então, se eu não sou uma pessoa apta à matemática, eu vou fazer álgebra a minha vida inteira. Não preciso passar pela geometria plana, geometria espacial, trigonometria, que é um sofrimento. Sim, para quem não é. Né? E aí eu fiquei intrigada com isso. E a escola americana me proporcionou um treinamento no Canadá. E quando eu cheguei lá, eu já tinha o Murilo, que é meu filho, era pequenininho, tinha 1 ano e 10 meses.
eu tinha a minha memória do quanto eu sofri para aprender inglês aos 15 anos no colegial. Então, o que hoje as pessoas chamam de bullying, eu era o foco das brincadeiras, porque a minha pronúncia era errada, eu conjugava o verbo errado. Eu tenho várias histórias dos foras que eu dei. É, porque com 15 anos você chega num outro país, com outro idioma, falando, sem falar. Então, a gente tem que. É como uma criança que está aprendendo a falar, fala errado, né? Conjuga errado. Eu tinha 3 frases, né? Eu tô com fome, eu tô perdida, eu sou do Brasil. Eu sabia falar só isso. E isso demorou. Eu demorei acho que 3 meses para conseguir me comunicar. Então é um sofrimento. Foi sofrido, né, esse período. E na minha cabeça, o que eu entendi? O meu filho não vai passar por isso. Eu vou facilitar esse processo. A vida dele, porque se ele tiver imerso, que era o que eu vivi numa escola internacional, ele vai aprender o idioma. Só que eu queria essa imersão, mas eu queria canadense. E aí foi onde eu fui buscar a Maple Bear, né? Nem sabia que chamava Maple Bear. Eu fui buscar a escola com metodologia canadense, descobri a Maple Bear e aí fui matriculá-lo na escola. Da matrícula, eu pedi emprego, então eu dei aula para ele. E aí me certificando de que era um programa bacana. Isso em Belo Horizonte, Alexandre. Então, lá você procurou um emprego na Maple Bear, mas você já estava com essa visão de que eu queria ter a minha própria Maple Bear. Eu queria migrar. Eu queria migrar. Eu voltei do Canadá com a ideia fixa de que uma escola bilíngue era a perspectiva de futuro para as escolas de idioma. Isso há 20 anos atrás, quase. E aí você deu aula para ele pequenininho nessa escola, 2 anos. Aí, como é que foi essa nova mudança? Você estava lá em Belo Horizonte, lá você casou, teve seu filho e estava dando aula na Maple Bear. Como é que foi essa nova mudança de vir para cá, Valinhos, Vinhedo, e montar, de fato, essa escola, né? E tudo que isso envolve. Você já montou as duas de uma vez? Como é que foi, Alexandre? Na realidade, a ideia era abrir a escola em Belo Horizonte. Ah, tá. Quando eu fui procurar a Maple Bear, a gente descobriu que a Maple Bear já tinha sido vendida para Belo Horizonte e abriria no ano seguinte. Então, foi um misto de 2 sentimentos. Então, que bom, eu tenho uma escola para o meu filho, mas, poxa vida, perdi o timing, poderia ser minha. Né? E aí, a gente fez esse processo. Compramos a licença da escola, fui para a escola para entender como é que funcionava, e aí a ideia é, onde vamos abrir? O meu marido é de São Paulo, e eu sou nascida e criada em Valinhos. Né? Eu tinha essa ideia de... Por que vocês escolheram Belo Horizonte? Eu fui para estudar, para fazer o curso. Para fazer o curso. Mas conheci ele em São Paulo. Aí a gente casou e ele mudou para São Paulo. Mudou para Belo Horizonte. Belo Horizonte, perdão. Entendi. E aí ele mudou para lá, nós ficamos lá até o Murilo fazer 5 para 6 anos. Tá. E aí a ideia de trazer a escola para Valinhos foi porque não existia essa opção de escola aqui. Tinha escola americana em Campinas. Em Campinas. Mas Valinhos era um público bacana, é uma cidade dormitório. Muita gente de São Paulo que tem acesso a essa informação do que é uma escola internacional, sim, do quanto o inglês é importante, mas a gente não tinha essa oferta. E aí a gente decidiu abrir em Valinhos. Foi a primeira sua, foi em Valinhos? Foi a primeira Valinhos. Aí Há 15 anos, então, mais ou menos? Nós abrimos em 2000, vai fazer 15 agora, o primeiro ano letivo, 2011. E como é que foi, Alexandra? Como é que foi vir para cá, abrir essa escola, começar? O seu filho veio junto... Então, aí ele já foi o aluno, né? Aqui da sua 01 da sua escola. Com 5 anos. Ele fez 2 vezes. Ele reprovou, tadinho, no infantil, né? Porque a série dele não podia abrir, porque ele ia para o primeiro. Não, ele ia para o kindergarten. E aí a gente abriu só até o JK, que são 4 anos. Ah, tá. E eu falei, ele vai fazer de novo. Né? E a minha preocupação era, como é que será que ele vai reagir? Porque ele já viu o programa. Ele era uma criança grande para a idade. Eu falei, ele vai achar que ele é o maior da sala e vai ficar, né? Frustrado. E aí, conversei com os canadenses. Eles disseram, olha, ninguém perde por ter 1 ano a mais de infância. Verdade. Olha que frase profunda, né? Ninguém perde por ter 1 ano a mais de infância. A infância passa tão rápido. Exatamente. E ele era o líder. Ele sempre foi o mais velho da turma. A única reivindicação dele é que no aniversário, em Belo Horizonte, ele tinha 20 amigos. Ele ganhava 20 presentes. Em Valinhos tinha 4. Porque começou pequenininho, Nós abrimos a escola com 7 alunos. 7 alunos. Uma casa adaptada. Era uma casa que a gente transformou em escola. De educação infantil até 4 anos. De educação infantil até 4 anos. E aí a gente abre uma série por ano. Então, a turma dele foi pioneira até o Fund 2, quando a gente abriu o 6º ano. Essa turma foi crescendo
a escola deu um boom e o fato de ter grandes escolas em Valinhos foi um propulsor para a gente ter uma excelência acadêmica, porque eu não tinha estrutura para competir. Eu estava numa casa. Uhum. O que eu tinha para oferecer? O conteúdo. O conteúdo. A metodologia e o currículo canadense. Então, a gente se especializou, né, treinou esses professores, a gente tinha uma performance muito bacana e os resultados muito bons que faziam com que a escola tivesse credibilidade, apesar da estrutura. Entendi. Né? E 9 anos depois, a gente conseguiu fazer esse movimento de ir para um prédio maior, construído para ser escola, né? Hoje vocês têm uma estrutura muito boa, né, Alexandre? Assim, maravilhosa, eu diria, com tudo muito organizado. É o que você fala, construída para ser escola, né? A gente está numa área hoje de 15 mil metros quadrados, né, de terreno, num prédio com quase 5 mil metros de área construída, com campo, com quadra, né, sala de música, laboratório. E agora, para 2025, para 2026, a gente começa um outro prédio que é para o high school. A gente já fechou o ciclo, né? Então, os meninos que começaram lá com 2 anos de idade estão se formando no 9º ano. Olha que legal. Já estão no ensino médio. E eu brinco, eu falo, troquei fraldas aqui, hein? Vocês me respeitem, porque eu vi muitas fraldas nessa sala. E deve ser muito interessante, né? Acompanhar. É uma história. Ver crescer, assim, né? Se desenvolver. E eu acho que as famílias também, né, Alexandra? Essa relação, né? A escola é uma extensão da nossa casa. É uma parceria. É uma parceria. Porque as crianças, às vezes, passam mais tempo com a gente Sim. por conta dessa vida louca de todo mundo trabalhar muito, trabalhar em São Paulo, você não tem rede de apoio, então a escola vira uma referência. Uhum. Então você tem essa criança, às vezes, o dia todo. O dia todo. Né? Ela almoça com você, ela toma o lanche, ela faz as aulas, ela faz extra classe. Eu falo que a Maple Bear cresceu, mas o coração dela é o mesmo, né? Então eu sei o nome de cada criança que está lá dentro. Eu conheço a carinha. Eu falo que das mães eu conheço todas, dos pais eu ainda não. Né? Porque o pai eu ainda não consigo acompanhar. Mas as mães que estão ali no dia a dia, a gente encontra todo dia. Obviamente, eu não estou mais no front o tempo todo, porque surgiu o Vinhedo em 2018. Isso, eu queria saber isso. Eu ia fazer essa pergunta. Em 2018, Vinhedo é bem mais recente, né? Vinhedo está no 6º ano, no agora 6º abrindo o ano. 7º para 2025. Mas foi uma demanda... vai até o 7º? Então, a ideia de Vinhedo era compor uma estrutura para alimentar o high school de Valinhos. Porque a gente sabe que a pirâmide vai diminuindo, né? As crianças, ao longo do caminho, você começa com uma base muito grande, mas vai diminuindo. E o high school era uma incógnita, a gente não sabia se teria ou não. E é um programa que foi construído ao longo desses anos de Maple Bear. E eu tinha famílias de Vinhedo que vinham para Valinhos no início. Entendi. E aí havia essa demanda de Bis, abre lá em Vinhedo, né? É bacana. Então a gente construiu, mas com a ideia de ir até 6º, 7º, e aí, a partir do momento que as crianças estão maiores, eles demandam também um outro perfil de escola. Uma estrutura maior. Eles querem ter alunos mais velhos para essa modelagem, né? Eu quero ver o aluno do médio, eu quero ver esse aluno do high school, como é que é? Né? Eu quero ser grande. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. Então, hoje eu me divido. Eu tenho uma diretora que fica em Vinhedo, né, diariamente, que me ajuda e que é o coração da escola, mas toda terça e quinta eu vou para lá e segunda, quarta e sexta eu fico em Valinhos. Alexandra, e a gente sabe que a unidade de vocês de Valinhos é muito cheia, né? Inclusive tem lista de espera. Algumas séries sai briga. É uma loucura. Vocês têm ideia de expandir, assim, número de... Eu vi que você falou do high school, mas assim, por exemplo... Ter número 2 turmas, número de salas, isso. Existe um projeto, na realidade, a gente não quer volume, assim. Eu não teria 3, 5 salas de 1º ano, 5 salas de 5º ano. Isso não é o propósito da metodologia. Tá. Existem Maple Bears que tem mais de 1.000 alunos. Mas ainda assim a gente se limita nisso porque é uma metodologia tão individualizada, Verônica. O professor trata essa criança no 1 a 1, né? Você precisa entender, tem um relacionamento envolvido, eu acho que a gente perderia a característica. Entendi. Perderia a essência da coisa. Então, a expansão é uma coisa muito delicada. Mesmo o prédio novo, né? Vem um prédio aí de 4.500 metros de área construída. Ele ainda assim, ele tem 2 salas para cada turma, porque vai ser middle years e high school. Então, Fundo 2 e médio. E aquele prédio atual vai ficar só para infantil
e Funde 1. Qual é a ideia? Talvez fazer um horário estendido de internacional, né? E ter 2 salas de cada série. Porque aí você tem uma flexibilidade um pouquinho maior, mas eu ainda consigo manter essa individualidade, manter o padrão, né? Esse cuidado. E isso seria para quando, Alexandra? Para 2026 já? 2026, a partir de. Alexandra, e aí, então, você tem lá, você é a diretora da Maple Bear Valinhos, da Maple Bear Vinhedo. E agora, então, a gente está conhecendo um pouquinho da sua história até esse momento. E eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre essa metodologia da Maple Bear, que você está inserida já há muitos anos, não é que você se encantou lá atrás, colocou o seu filho, viu de perto, eu posso dizer, o desenvolvimento que você acompanhou na sua casa, além das muitas crianças que você acompanhou desde pequenininha. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona essa metodologia. Muito se fala dessa metodologia, muito se fala que é diferenciada, mas muita gente não sabe exatamente qual é essa diferença, como é que funciona. Eu acho que quando as pessoas falam de Maple Bear, está muito associada a bilinguismo. O bilinguismo virou uma tendência, né? Então, o que se entende? Não existe muita regulamentação para isso. Então, o que é ser bilíngue? É dar aula de inglês todo dia. É dar 2 horinhas a mais de inglês depois do horário. É complementar a grade com o inglês. Na realidade, pode até ser, né? Tecnicamente falando, quando eu ofereço uma outra língua, eu posso me intitular bilíngue. Porém, o que faz efetivamente dar resultado é a imersão. Então, essa é a diferença, né? A gente não dá aula de inglês, a gente dá aula em inglês. Então, na educação infantil, a criança entra com 1 ano e meio, com 2, até os 5 anos de idade, é 100% imersão. O professor só fala inglês. Então, é uma metodologia ativa, a gente trabalha com mão na massa, manipulando os objetos. Então, eu vou aprender matemática, eu estou no concreto fazendo essa conta, né? Eu não estou pensando aqui na minha cabeça fazendo um raciocínio abstrato. Eu vou vivenciar um conceito de ciências, por exemplo, eu vou vivenciar isso na prática. Então, uma criança de 3 anos tem um tanque de areia dentro da sala e um tanque de água. Ela vai brincar com objetos para aprender o que boia e o que afunda, por exemplo. Isso é o princípio da densidade. Você vai aprender lá no fundamental. Sim. Mas com 3 anos, eu vou botar o plástico e eu falar, olha, esse aqui boiou. Agora eu ponho uma peça de madeira, essa afundou. Por que boiou e por que afundou? Ah, isso aqui é pesado, ó. Isso aqui é leve. Isso é densidade. Então, você vivencia esse conteúdo e quando chegar lá na parte teórica, isso faz sentido para a criança, porque ela já vivenciou. Eu acho que isso é um diferencial absurdo. Eu acho que essa é a grande questão e que as pessoas confundem, né? Do bilinguismo e da imersão. Porque lá na Maple Bear, eles não dão a aula de inglês, eles dão a aula em inglês. Essa é uma grande diferença. Porque para a criança aprender uma matemática, ciências em inglês, ela vai aprender essa língua. Ela tem que pensar na língua. Ela tem que pensar, não tem como. Não é uma aula de inglês ali comum, vamos dizer. Então, esse é o grande diferencial. É uma metodologia ativa, né? O aluno é o protagonista, ele é o principal ali, não é o conteúdo, não é o livro, não é a apostila. Isso é um outro ponto que eu acho que é muito interessante. As crianças ali, elas são protagonistas, esse é o termo. Às vezes a gente vê em outras escolas, né, a criança até decorando ainda, uma coisa que eu acho um pouco arcaico, né, da minha época. Eu aprendi assim, eu tinha que decorar para a prova, eu tinha que ficar estudando, e eu decorava mesmo, Alexandra, não tem coisa que eu nem lembro. Eu decorava, fazia, passava uma semana e não lembrava mais nada. Lá não, ensina a criança a pensar. Essa criança também trabalha as habilidades, né, da criança se expor, falar em público, coisas que hoje em dia, se não tiver isso, não... A gente viveu uma experiência agora, Verônica, em julho, com um grupo dos mais velhos, nós fomos para o Vale do Silício, porque eles têm aula de empreendedorismo. E aí a gente foi visitar Tesla, Uber, Apple, várias empresas muito legais. E uma fala de todos os diretores, de todos os executivos. O conteúdo está no Google. Está na internet, está na inteligência artificial. Você não precisa ocupar a sua cabeça decorando coisas. Você precisa entender como é que você aprende. E o que vai ser o grande diferencial que a gente já vê hoje no mercado de trabalho? São as habilidades socioemocionais. As habilidades, com Soft certeza. skills. Então, lá eles diziam para os meninos, pode até ser que o seu diploma, o conteúdo te traga até aqui.
Mas o que vai te manter e vai fazer você crescer dentro da sua área é a habilidade de trabalhar em grupo, é a sua flexibilidade, é o quão criativo você é, o quanto você consegue se adequar a novas realidades, a novas habilidades. Então, isso tudo, quando você está engessado numa apostila, onde todo mundo faz a mesma coisa, né? Os talentos ficam perdidos ali. Sim. Então, dentro de uma sala de aula, você tem criança que é muito mais kinestérica, ela precisa se movimentar, você tem aluno que é musical, você tem aluno que é visual. Quando você permeia o ambiente com atividades, na educação infantil, por exemplo, eles sentam em grupos e aí as atividades duram o tempo de concentração que aquela criança tem naquela idade. Então, com 2 anos, as atividades duram 5 minutos. Porque passou 5 minutos, ela desfoca, você vem em casa com as tuas filhas. Exatamente. Ela brinca aqui, daqui a pouco ela vai brincar em outro lugar. Então, quando você está dentro da sala de aula, você tem que usar isso a seu favor. Então, eu monto uma atividade, então, aprende brincando. Mas toda brincadeira tem um embasamento pedagógico. Ela não está brincando com a massinha. Sim, essa é a grande diferença. Para brincar com a massinha. Então, vamos brincar de massinha? Vamos. Estou trabalhando coordenação motora fina. Mas vamos fazer essas bolinhas? Vamos contar quantas bolinhas tem? Tem um raciocínio matemático aí. Né? Vamos agrupar? Vamos fazer por cor? Então, eu vou fazer azul, amarelo, branco. Azul, amarelo, branco. Isso é pattern and sequence. Isso é sequenciamento lógico. Então, tudo tem um porquê. Né? Eu lembro do Murilo pequenininho, ele aprendia as formas geométricas. Então, você não põe lá um triângulo, um quadrado e um círculo e fala para ele, decora. Ele sabia que eram as formas geométricas. Agora, nós vamos passear pela escola e você vai identificar aonde que tem square. E aí eles olhavam e falavam, olha, Miss, a janela é square. Olha lá, ó, ali é um circle. E a gente ia comer pizza, ele falava, mamãe, é um circle. Quando o pedaço de pizza vinha para o prato, ele falava, olha lá, agora virou um triangle. Ah, que graça. Então, isso é vivenciar o conteúdo. E isso você leva para a vida toda, você não esquece. Você não esquece. Né? E à medida com que essa criança vai crescendo, você vai esticando esse span de concentração. Então, com 4, ela fica 20 minutos. Quando ela chega com 5 anos, 6 anos, o que é o processo de alfabetização, ela tem que ter controle desse corpinho para conseguir ficar sentada meia hora, 40 minutos, para aprender a escrever. Sim. Para conseguir ler. Né? E se você não desenvolver essa habilidade, fica difícil. Fica difícil. Alexandra, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é a dúvida de muita mãe. E você percebe isso, eu acho, lá na Maple Bear. Às vezes, as famílias optam por não colocar tão pequeno. A gente entende que quanto mais novo, é melhor, gente. Porque é esponjinha, né? Vai absorvendo, tá ali desde pequenininho. Mas muitas famílias acabam mudando essas crianças, né? Mudando essa rotina, né? Esse perfil, vamos dizer assim, né? Tirando de uma escola que vem num outro ritmo, num outro padrão, para mudar para esse programa de imersão ali nessa fase de alfabetização mesmo, 5, 6 anos. É uma idade boa, tipo, menor, é melhor, mas ainda é bem possível, não é tão difícil nessa idade, ou você acha que já é difícil? Porque eu imagino que daí com 10, 11, tudo bem, é possível, tudo é possível, né? Quando a gente se esforça, se dedica, mas eu imagino que fica muito mais difícil para essa criança acompanhar, se ela vem de uma escola tradicional. Não só na questão do português em si, mas também do português em si, mas do próprio conteúdo, né? Se ela está nesse estilo tão tradicional e, de repente, ela muda, ela pode ter uma dificuldade já mais velha, ou não? Na realidade, você tem estágios diferentes e momentos diferentes. Então, se a gente for falar de um cenário ideal, o cenário ideal é você trazer essa criança na educação infantil, porque não... Com 2 anos. Um ano e meio. A gente começa com 1 ano e meio, na realidade. Tá. Que é uma dúvida também. Atrapalha na aquisição da língua? Eu vou atrapalhar ela aprender. Ela nem fala português ainda, vai falar inglês. Ela vai ficar confusa e não vai falar nada. Eu costumo brincar na escola, eu falo, se fosse assim, metade da Europa tinha problema de fala, né? Lógico. Porque eles já são bilíngues por natureza. Então, uma coisa não interfere na outra, muito pelo contrário. Você fica com uma riqueza de repertório muito maior. Porque você armazena essas informações em lugares diferentes. O que acontece? Ao longo do processo, pode entrar o tempo que for. Né? Quando a gente fala, mas está muito tarde. Sim, aos 6 acho que isso anos, é uma dúvida. aos 7 anos, ela é uma criança com 6, 7 pequena, anos. Né? A cabeça é uma esponjinha e eles vão aprender. O que acontece? Quando você já está alfabetizado, uma criança que entra no 3º, no 4º, no 5º ano, o processo de alfabetização e aquisição da língua e da escrita já está resolvido. Já. Então, ela transfere esse conhecimento para um outro idioma. E aí a gente volta no estágio do... Primeiro eu preciso entender,
Depois eu vou começar a falar, depois eu vou escrever. Tá. Né? Então, é um processo. Então, os estágios são diferentes. A aquisição ela acontece em qualquer momento, desde que você fique imerso. Quando você está exposto à língua e você tem a necessidade de usar a língua, porque qual é a queixa do adulto? Eu dei aula de inglês para adulto muitos anos. Eu odeio inglês. Dos próprios pais que procuram escola. Eu não consegui aprender inglês, então meu filho não vai passar por isso. A minha aula de inglês era muito chata. Por quê? A gente tem um filtro social. Né? Se eu não falo inglês tão bem quanto eu falo o meu português, eu não vou me expor. Eu não vou falar nós vai, nós foi em inglês. Porque fica chato, né? Eu tenho uma posição. E aí, o que o adulto pensa? Eu quero ser tão fluente quanto eu sou. Então, eu vou descrever esse microfone em português. Eu tenho um repertório enorme para descrever esse microfone. E aí, a pessoa te diz, então agora você vai fazer em inglês. O que ele quer fazer? Ele quer traduzir ipsis literis do que ele falou em português em inglês. Mas eu não tenho esse mesmo conhecimento. O que não impede que eu descreva esse microfone para você com menos características, com menos detalhes. Então, se eu usar o que eu sei do inglês para dizer... Então, aqui eu vou dizer, olha, ele é arredondado, preto, a base é metal, tem um fio... Eu vou falar isso em português. Em inglês, eu posso dizer que ele é de porte médio... Ele é preto e ele tem uma espuma na ponta. Eu descrevi. Sim. Você entendeu que eu estou falando de um microfone. Sim. Mas eu descrevi num nível de fluência diferente da minha língua mãe. E tá tudo bem. E isso, como é que você vai ficar mais fluente? Você vai enriquecendo o seu vocabulário ao longo do tempo. No infantil, por exemplo, como é que você fala para uma criança de 3 anos? Não pode falar em português. Tem que falar inglês. É impossível, porque a criança nem faz essa distinção. A gente orienta as famílias. Não pergunte se ela entendeu. Não peça para ela contar para a vovó. Fala como é que fala gato em inglês. Conta até 10 para o papai. Porque ela não entende. A partir do momento que ela entra na Maple Bear, ela fala, olha, aqui as pessoas conversam desse jeito. Na minha casa, as pessoas conversam de outro jeito. E ela entende. Sim, Tanto das que duas a professora formas. fala em inglês, ela entende, responde em português, e tá tudo bem. A conversa vai ser bilíngue literalmente. Aos 4 anos, a professora para de entender. Então, eu crio a necessidade daquela criança usar o idioma. Porque se você me entende e eu te entendo, para que eu vou sofrer? Nós vamos ficar nessa zona de conforto Pra 20 sempre. anos. Então, quando ela fala, Miss, posso ir ao banheiro? Ela sabe como é que fala isso. Imediatamente, a professora responde, sorry, can you say it again? Repete para mim. Aí ela fala, can I go to the bathroom? Ela sabe falar. Mas se eu não preciso, eu não vou usar. Sim. Então, você vira a chave no finalzinho da educação infantil, porque ela entende que, nesse momento, eu preciso usar esse idioma. Quando entrar um processo de alfabetização, entra uma outra professora que fala português. Então, quando a professora de português entra, eu faço um code switch na minha cabeça. Agora eu uso português. Quando eu estou com a minha professora normal, eu falo inglês. E isso a gente vê com as crianças coreanas, por exemplo. A gente recebe aluno coreano que não tem nenhuma referência nem da língua latina, que é o português, nem da anglo-saxônica, que é o inglês. Ele aprende inglês com a professora e ele aprende português com as crianças no play. Ah, tá. Olha que legal, Eles saem falando gente. 3 línguas. É muito legal. É muito legal. Qual que é a série que mais você tem procura, Alexandra? Quando que é mais que eles colocam? Culturalmente, é nessa transição do infantil para o 1º ano. É onde Porque dá um boom. isso. Assim, a gente já tem... A demanda do infantil é muito grande também, essa porta de entrada, mas isso é cultural. Então, no Brasil, a gente ainda ouve assim, educação infantil é para brincar e fazer amiguinho. Eu acho que sim mesmo, Alexandra. No Canadá... Eu falo até como mãe, a gente tem muito isso mesmo. No Canadá, eles entendem que a primeira infância é onde você desenvolve as principais habilidades para que seu filho seja um acadêmico de sucesso. Né? Então, eu preciso de várias habilidades que eu vou desenvolver na educação infantil. Tem alguém famoso que fala isso, né? Tudo que eu precisei aprender para ser um adulto ético, de sucesso, foram as coisas que eu aprendi no jardim de infância. Né? Então, a primeira infância ela é muito importante. Mas existe isso. Então, eu vou manter na educação infantil por N questões. Sim. Porque eu crio vínculo afetivo, porque eu não tenho uma rede de apoio e a minha criança foi para essa escola muito cedo e eu confio nas pessoas que estão lá.
E aí, quando vai chegar o momento da alfabetização, eu vou para uma escola regular, maior, e que vai dar continuidade. Então, são as duas. Mas hoje, a nossa realidade hoje, eu tenho uma demanda ao longo do Fundo 2 por conta da abertura do ensino médio. Ah, tá. Porque as famílias veem uma continuidade. Isso é importante também, né? E é uma geração que tem acesso ao inglês, né? Sim. Aí a dúvida fica no francês. Porque aí, a partir do 5º ano, eles têm francês. E depois, no high school, eles têm italiano ou espanhol. Então, sai da Maple Bear falando 4. Dá para falar. No high school, eles escolhem. Então, a turma que ingressa no médio são 3 anos. Então, eles têm as trilhas que são opcionais. Ele pode escolher ou italiano ou espanhol. A partir do 5º até o 9º, eles têm francês obrigatoriamente na grade, porque o Canadá, né, tem as duas línguas como oficiais. Mas é engraçado isso, porque eu tenho as experiências de dentro da minha casa, né? O Murilo cresceu dentro da escola. Quando ele teve a primeira aula de francês, que a professora entrou e falou tudo em inglês, ele voltou para casa e falou: mãe, é assim que as pessoas aprendem inglês? Elas não entendem nada que a professora fala? Porque ele não tinha passado por esse processo, porque ele cresceu dentro da escola. Então, nunca foi uma dor falar inglês, mas o francês doeu. Né? E aí aprendeu. Aí ele viu como que era para os outros, né? Que chegaram que lá. Que chega no meio do caminho, mas aprende. Aprende. Você está imerso. Alexandra, e hoje eu perguntei para você qual que foi a sua maior dificuldade na aviação, e agora eu queria que você falasse também da sua maior dificuldade como diretora de escola e também do lado mais positivo. O que mais te encanta e te agrada nesse caminho? Eu acho que a vida é uma dualidade, né? A gente tem as dores e os amores, né? As dores do crescimento, porque uma vez que você cresce, eu não consigo estar em todos os lugares o tempo todo, e eu acho que a minha paixão é pelas crianças, né? Enquanto eu não estiver ali envolvida, eu acho que meu trabalho não flui, porque eu quero estar cada vez mais perto e contribuir para essa evolução, né? A gente tem um processo ali muito próximo. Mas o crescer dá trabalho, né? E as crianças não param de crescer. Então, a educação é um negócio, né? Que para mim nunca foi um negócio, era uma visão, era um propósito de vida, mas é um negócio onde a criança cresce e você precisa crescer junto. Sim. Né? Não dá tempo de você falar, não, esse ano eu vou planejar a expansão e vou deixar essa expansão para acontecer daqui a 5 anos. Não, eu preciso crescer porque ele vai fazer aniversário, ele vai mudar de série, ele vai mudar de ano e isso precisa crescer. É uma coisa viva, né? A educação é muito viva. Eu acho que hoje a gente sofre muito com mão de obra, né? O professor Maple Bear, ele é um especialista, né? Esse idioma é uma ferramenta de trabalho. Dar aula de matemática e inglês é muito difícil. E não é fácil encontrar bons profissionais. E aí você tem a pitada do charme da Maple Bear, que é a metodologia. Então, dar aula na Maple Bear, o maior investimento da rede é em treinamento. Porque você precisa viver a metodologia, você precisa acreditar naquela metodologia. Não é abrir um livro e dar aula, né? Você tem que dar aula para o aluno. E para dar aula para o aluno, você precisa se especializar, você precisa ter estratégia, você precisa ter técnica. E isso é diferente, né? Porque dar aula para todo mundo igual é fácil. Sim. Quando você lida com crianças diferentes dentro do mesmo ambiente, eu tenho uma média, toda sala de aula é assim. Você tem uma média, 70% da sala segue a média no desenvolvimento. Sim. Tá todo mundo dentro do padrão. Mas toda sala você tem 2 ou 3 que estão acima da média e você precisa desafiar, e você tem 2 ou 3 que estão abaixo da média que você precisa puxar. Então, o professor tem que trabalhar na diferenciação. E isso é o grande diferencial da rede Maple Bear e do Canadá em si. E acaba sendo uma dificuldade de achar esses profissionais e tudo mais. Investir. E o que é o melhor? O que é o melhor da sua profissão? Que te encanta ainda mais todos os dias? Eu acho que é o que me tira da cama todos os dias, né? Porque tem muito problema. Mas é você ver o impacto que você gera na vida dessas crianças, né? Porque isso é muito lindo mesmo. Você muda a história de uma família, você muda a vida de um aluno. A gente trabalha com inclusão, né? Então você vê, todo mundo aprende. Você só tem que ter alguém disposto a ensinar e a te entender. Como é que se aprende? É. Então, isso eu aprendo todos os dias com cada aluno que entra na escola. A gente se reinventa, porque quando você descobre uma dificuldade, a gente também volta a estudar para entender o que eu faço para melhorar a vida dessa criança. Eu acho que é isso que paga a conta no final do dia, sabe? É, sei. O coração vai cheio. Alexandre, essa relação escola, família é muito intensa, né? Com muitos momentos de amor e também com alguns momentos
Difícil. Eu falo isso, gente, como mãe. Eu sou uma mãe chata, eu tenho essa consciência. E eu acho que tem muita mãe que é chata, cobra demais. Tem mãe que tem mãe que deixa mais, né? Deixa mais para a escola do que deveria. Mãe e pai, né, gente? Que a gente ainda vê muito mais mãe. Eu acho que é um misto de sentimentos ali, né? Você tem mães que trabalham muito e contam com a escola como uma parceira de verdade, né? Você tem mães que têm tempo disponível, mas querem se fazer presente na vida da criança. O que eu acho que a gente tem hoje são gerações muito diferentes, com expectativas muito diferentes. Então, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não vivi. Eu quero experienciar a disciplina positiva. Tem muita modinha, né? E a disciplina positiva é uma necessidade, é uma abordagem super positiva e que funciona. Mas ela não é permissiva. É diferente. Ela é positiva, né? E eu acho que a gente permeia a cultura de novo. O educador no Brasil não é visto como um especialista. Então, quando você coloca um problema, quando você diz um não, quando você dá limite, né? Você ainda tem que lidar com a história do mas quem falou? Mas você sabe quem sou eu? Né? Mas tem os meu filho tá certo, meu filho tá sempre certo. Eu acho que isso, a desvalorização do professor, né? Parece uma frase piegas, assim, mas é muito verdade isso. Eu me lembro pequena, se eu chegasse em casa e dissesse para minha mãe, olha, a professora quer falar com você. A primeira coisa que ela responde é ela, o que você aprontou? Porque ela entende que essa professora tem uma voz, né? Tem uma credibilidade. Uma autoridade, né? E uma autoridade. Hoje, você precisa provar por A mais B de que o que aquela criança está levando para casa pode ser que não foi exatamente aquilo. Sim. Né? Então, meu filho não mente. Criança não mente de verdade. Mas ela interpreta a situação com a maturidade, com a emoção da idade que ela tem. Sim. Né? Então, qual é o papel do adulto? É fazer esse filtro. Então, a parceria, ela se estabelece nisso. Você ligar para a escola e dizer, olha, ele trouxe para casa essa narrativa. Você consegue apurar para mim o que aconteceu? E para isso ser verdadeiro, tem que haver um laço de credibilidade. Sim, e é uma outra abordagem, né? Completamente diferente. Eu imagino que isso deva ser também uma dificuldade em todas as escolas, né, Alexandra? Isso é geral. Isso é geral, essa forma, né? Essa cobrança, essa geração, como você diz mesmo, a educação positiva eu também acho muito interessante, aplico muito em casa isso, mas você falou, tem que ter autoridade ali do professor e tem que ter uma relação de confiança. E essa autoridade tem que ter em casa. Também, com certeza. Porque a gente tem essa sensação de que a gente tem que satisfazer os nossos filhos, a obrigatoriedade deles serem felizes 100% do tempo, da gente ter que proporcionar, entreter, né? E assim, não precisa. Porque o não é assim. O não da vida dói muito mais. Então, se você não frustra... E o não da vida vai vir. Se você não frustra com carinho, se você não frustra num ambiente controlado, se você não dá limite, se você não respeita o espaço do outro, é uma geração de filhos únicos. Eu tenho um filho único. Eu sou a 5ª filha, eu tive 4 irmãos. Eu aprendi a dividir dentro da minha casa. Eu aprendi a esperar, eu aprendi a colaborar, né? A negociar as brincadeiras na rua, com os amigos de rua. Hoje eles não vivem mais isso em casa. E a escola acabou virando essa mini sociedade onde você precisa desenvolver essas habilidades também. Não é só mais escolarizar, né? Você precisa educar mesmo. Sim, com certeza. Só que aí quando você oferece essa educação que dá limite, que não privilegia, que pontua as coisas erradas, às vezes o outro lado também não entende, né? Então, eu acho que esse é o conflito hoje, mas a gente está aí, né? Estamos evoluindo, estamos tentando chegar nessa solução. A gente vai sempre fazendo o nosso melhor, né, Alexandra? A expectativa é essa, é acertar. É isso que importa. Queria muito agradecer você pela presença, a entrevista foi maravilhosa. Acho que as pessoas vão se interessar muito em conhecer a sua história. Como eu sempre falo aqui no Ela Pode, falo no Balanço Geral amanhã também, nós mulheres, a gente tem uma capacidade de se reinventar, de colocar a mão, de fazer as coisas acontecerem, que é impressionante. Então, parabéns pela sua história, por tudo. Desejo ainda mais sucesso e agradeço muito a presença e a participação. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite e eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Gente, Ela Pode termina aqui, mas semana que vem tem mais, com mais uma entrevistada, mais uma mulher forte que vai contar pra gente uma história de sucesso inspiradora que eu tenho certeza que você vai gostar. Não perca!